Nesse segundo bloco, a segunda filosofia que eu escolhi me influenciar é: a verdade existe. A verdade existe. A verdade é objetiva. A verdade é absoluta. A verdade não é relativa. Isso é um problema sério. A verdade é relativa, a verdade é relativa. Com base em que você acredita nisso? Isso é o que eu chamo de dogma da sociedade moderna. Isso é um dogma. Talvez você seja um filósofo, que você tenha um pensamento estruturado que lhe faz defender a verdade relativa. Talvez você seja um filósofo que tenha argumentos filosóficos estruturados na sua concepção e na sua formação de mundo, que chegue e diga: não, discordo, a verdade ela é relativa. Vou já conversar com você, tá certo? Mas se você não é esse cara, então você é uma pessoa que tem uma crença. Se você não consegue defender isso filosoficamente, se você não consegue estruturar esse pensamento de que a verdade é relativa filosoficamente, você assimilou isso como um dogma. Eu acredito que Nossa Senhora concebeu Jesus virginalmente. Isso é um dogma de fé. Isso é um dogma de fé. Eu não preciso racionalizar. Eu não preciso racionalizar. Isso é um dogma de fé. Eu creio. Eu creio. Eu creio que Deus se encarnou em Jesus Cristo. Eu creio. Isso é um dogma. Isso é um dogma de fé. O que é um dogma? É uma verdade revelada que eu aceito porque me foi revelada de cima. Então, se você não consegue me justificar porque você pensa que a verdade é relativa, isso é um dogma. E isso é um dogma moderno. É um dogma moderno. Porque onde eu vou, sala de aula, meus alunos, e aí, pessoal, o que vocês acham? A verdade é relativa ou absoluta? É quase que unânime. É unânime. A verdade é relativa, a verdade é relativa. Por quê? Porque é. É um dogma. Você assimilou isso. Como existem católicos, e muitos são católicos, como existem católicos que assimilaram a fé católica, né? Porque os pais eram católicos, mas por que você é católico? O cara, não, eu sou católico. Sou católico, eu sou católico. O que é ser católico? Não sabe nem dizer o que é ser católico. Recebeu isso. Isso aí está até abaixo do dogma de fé, tá? Quando você assimila a fé mesmo como um dogma, você compreende o que é que esse dogma quer dizer. Muitos católicos, muitos cristãos não têm essa compreensão. E a maioria das pessoas assimilam que a verdade é relativa e não conseguem sustentar isso. Não superam. O primeiro teste lógico, a verdade é relativa. Isso é uma afirmação absoluta? Percebe isso? E isso tem a ver com o nosso primeiro bloco. Existe uma realidade objetiva? Se existe uma realidade objetiva, existe uma verdade das coisas, independente da minha percepção delas. Então isso não pode ser relativo. Relativo a quê? Relativo a quê? Relativo a cada sujeito? Ferrou, meu brother. Ferrou, acabou. Acabou. Como é que tem... Por exemplo, eu estou na minha casa. Sua casa? Sua casa? Por que sua casa? Acabou. Eu sou livre. Livre? Livre? Liberdade? Liberdade é relativa. Acabou. Eu tenho direito à vida. Vida? Isso é relativo também. Acabou. Acabou. E aí? Acabou. Ferrou. Agora, você não. Você é um professor, filósofo da USP. Se for, deixa até o comentário aqui. Quero te conhecer, certo? E aprender contigo. Você é um professor que conhece a filosofia e, estudando filosofia, você conhece e sustenta que a verdade é
relativa. Eu escolhi a filosofia de que a verdade absoluta existe uma verdade absoluta. Você, professor, com toda a sua compreensão, discorda de mim. Porque com o seu estudo e seu conhecimento, portanto, não é um dogma de fé, você não aceita isso por dogma, isso é construído. Você, professor, você tem certeza, chegou à conclusão de que a verdade é relativa. Então, professor, eu queria te perguntar e aprender contigo. Com toda a sua instrução, com todo o seu conhecimento, você sustenta que a verdade é relativa. Enquanto que eu, na minha ignorância, e não falo isso ironicamente, porque eu sou um ignorante, quantidade de livros que eu já li de filosofia é nada perto do que eu ainda tenho que ler. Para chegar a um pouco do seu conhecimento. Eu, na minha ignorância, eu acredito que a verdade é absoluta. Eu pergunto para você, professor, quem está certo? Você ou eu? Você no seu conhecimento ou eu na minha ignorância? E agora, professor? Como você me responde? Porque se a resposta é você está certo, então a verdade é que a verdade é relativa. Então existe uma verdade. A gente entrou, professor. Eu gostaria que você me explicasse isso. A gente entrou aqui num loop. Num loop total. Por quê? Se você está certo, eu e você estamos certos ao mesmo tempo. Ou, não, a verdade é relativa e como é que fica? Existe uma verdade absoluta e uma verdade relativa ao mesmo tempo? Explique isso aí para mim. Gostaria de ter o seu conhecimento. Então, segundo a filosofia, verdade absoluta. Existe, ela existe. Eu não posso achar que a minha compreensão de verdade ela é a verdade absoluta. Isso eu não posso achar isso, jamais. Eu precisaria ser absoluto. Eu precisaria ser absoluto para entender o que é a verdade absoluta. Por isso que eu creio numa verdade que se revela. Aí vem o aspecto religioso. As religiões, elas são um pouco disso. Tá certo? Elas são um pouco disso. Se a verdade é absoluta e isso me transcende, ela precisa se revelar a mim. E toda religião, ela se baseia numa espécie de revelação do divino para o humano. Tá? Numa espécie ali de manifestação, de epifania. Ok? Eu não vou entrar no mérito porque... Mas isso daqui nos remete ao quê? A uma busca de metafísica, né? de teologia. Né? Enfim, existe uma verdade que me transcende, que a minha percepção nunca vai alcançar totalmente. Então eu preciso que essa verdade se revele a mim. Certo? E ela se revela a mim. Pelo menos para mim. Mas se você acha que a verdade é relativa, para mim isso é verdade. Para você, não sei. Vamos para o terceiro bloco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E desse lado, um vídeo especial para você. E se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Grande abraço! Então agora no terceiro